Com a presença de 12 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu registro a ausência justificada do vereador Calil Chaguri, o qual se encontra em recuperação de uma cirurgia que sofreu, e do qual todos nós desejamos pronto restabelecimento. Eu convido para secretariar os trabalhos o vereador Zezé Serafim. Enquanto o vereador Zezé se acomoda, eu gostaria também de registrar aqui a presença de membros da diretoria do Lar São Vicente de Paulo e também da Corporação Musical Lira Antoniana. A respeito do assunto que traz os representantes das entidades à nossa Câmara, diz respeito diretamente ao orçamento para o exercício de 2004. Então eu gostaria de dizer aos senhores, em meu nome e em nome de toda a Câmara Municipal, que nós também estamos preocupados aí com o que vem no exercício de 2004. Nós já recebemos o projeto de orçamento e pudemos constatar que os valores a serem entregues às entidades correspondem ao mesmo valor do exercício de 2003. Esclareço também aos senhores representantes das entidades que o nosso técnico contábil, que verifica toda essa questão, já recebeu dos vereadores da Câmara Municipal de Conchas um pedido de fazer uma alteração, ou seja, de forma a procedermos uma emenda, alterando os valores destinados a título de subvenção às entidades. Então, a Câmara Municipal tem essa preocupação, está se movimentando no sentido de tentar melhorar um pouquinho os valores destinados aí a essas entidades. E também tendo em vista aí a conversa que eu tive com o presidente do Lar São Vicente de Paulo, ele está convidado desde logo a fazer uso da nossa tribuna livre, se assim lhe convier, na próxima sessão, fazendo a inscrição no livro próprio aqui da Câmara. Tá bom? Então, eu esclareço aos senhores aqui essa situação, que a preocupação é da Câmara, os estudos já estão sendo feitos, e com toda certeza os vereadores estão sensíveis a essa situação. Pois não, com a palavra, vereador José Delbem. O senhor presidente falou a respeito de dar a palavra ao presidente da de São Vicente, numa próxima sessão. Eu gostaria, se ele veio pensando em fazer uso da palavra hoje, se assim for, eu acho que deveria ser dada a oportunidade. Não seria abertura de um precedente, porque nós já fizemos isso de vezes anteriores. Sim, senhor. Que se desse a oportunidade hoje mesmo, já que ele está presente. Se é que ele pretende. Na conversa preliminar que eu tive com os membros da diretoria, na verdade ficou para a semana que vem, até eles teriam um preparo melhor. Seria isso, senhor presidente? Isso. Então, aqui agradecendo até a intervenção do vereador Zé Delbem, também preocupado com os senhores que se locomoveram de suas residências aqui, mas talvez seja até melhor, vereador, que um preparo melhor que narre as circunstâncias aí e as necessidades do Lar São Vicente de Paulo. Então é dessa forma que nós aguardamos a inscrição do senhor livro próprio na próxima sessão. Tá certo. Pois não, então. Pois não. Então eu passo ao senhor secretário, que fará a leitura do expediente. O vereador Zezé Serafim.
Projeto de Lei número 21 de 2003 do Poder Executivo declara a área de expansão urbana as glebas de terras que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 22 de 2003 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Senhor vereador, um minutinho. Esse projeto de lei 22 de 2003, que diz respeito a crédito adicional, houve a solicitação do senhor prefeito municipal no sentido de uma sessão extraordinária. Como nós anteriormente já havíamos conversado a esse respeito, o projeto ele foi submetido à análise do técnico de contabilidade da casa e o projeto está formalmente em ordem. Vai da disposição dos senhores vereadores. Então, eu tendo em vista os precedentes anteriores, o projeto está sendo lido hoje, teria que ser remetido à sessão seguinte. Então, eu consulto, desde logo, o plenário, sobre se votamos ele hoje ou remetemos a discussão e votação para a sessão seguinte. Alguma oposição? É o 22. 22. Está com o senhor primeiro secretário? O valor o senhor pode informar, senhor secretário? São verbas... Fica o Poder Executivo autorizado a abrir junto à Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar na importância de R$ 107.100 destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo. Por excesso de arrecadação, segundo o contador, estaria... retirada de verbas, segundo o senhor contador, são retiradas de verbas de investimento. Ou seja, não são retiradas de... Sim. Segundo ele, sim, seria dessa maneira. Não, o que eu estou querendo, o que eu quero definir aqui é se entra em votação ou não. Alguém se opõe a colocar em votação o projeto? O contador vem e fala que o projeto está em ordem, formalmente em ordem, tecnicamente em ordem, isso. Pois não, com a palavra o vereador Zé Delbem. A gente já percebeu aqui que existem dúvidas. Um quer saber uma coisa, outro quer saber outra. Logicamente, essas verbas são destinadas a diversos setores aí. Sim. Então surgiu aquele problema, por que não pagou os universitários? Agora, se existe suplementação, por que não existe alguma coisinha encaminhada aos universitários aí, por exemplo? Não. Não, né? Não existe. Não. Então eu acho que a gente precisa ler primeiro, para depois dizer... entra hoje ou não. Porque eu não vou dizer entrar hoje uma coisa que eu não vi ainda. Eu sei que é uma suplementação, sei o valor total, mas eu não sei os detalhes. Perfeito. Então eu acho que seria interessante depois uma suspensão por 5 minutos, para pelo menos observar isso, para depois dar uma resposta, não é verdade? Então nós remetemos para a ordem do dia a discussão se deve ser votado ou não. Em prosseguimento, senhor secretário. Projeto de Lei número 23 de 2003, do Poder Legislativo, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda, obriga os poderes público municipal a adotar cores padrão para a abertura de prédios e fachadas em repartições públicas no município de Conchas. Pintura. Pintura, desculpem. Projeto de Resolução número 3 de 2003 do Poder Legislativo, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda, institui o nome parlamentar na Câmara Municipal de Conchas. Requerimento número 59 de 2003. Requer da TV Tem cópia da matéria veiculada no último dia 24 de outubro na edição do jornal Tem Notícia sobre o Hospital Municipal de Conchas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente ouvido egrégio plenário, requeiro da TV Tem cópia da matéria veiculada
no último dia 24 de outubro, na edição do jornal Tem Notícia sobre o Hospital Municipal de Conchas. Justificativa. A matéria veiculada teve repercussão regional e o assunto enfocado está sendo debatido e apurado por esta Casa de Leis e foi base de alguns requerimentos de autoria deste vereador. São esses os principais motivos desta indicação. Câmara Municipal, 4 de novembro de 2003, Sidney Vieira de Miranda, vereador. Requerimento número 60 de 2003. Requer que o Poder Executivo informe a esta Casa de Leis onde se encontra a máquina pá carregadeira pertencente ao patrimônio deste município. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Conchas, pelo presente ouvido egrégio plenário, requeiro que o Poder Executivo informe a esta Casa de Leis onde se encontra a máquina pá carregadeira pertencente ao patrimônio deste município e que, caso de conserto, informe o valor e a data de previsão para a conclusão do serviço, bem como há quanto tempo esta máquina está parada. Justificativa. Este vereador teve informações que o município de Conchas possui 2 máquinas pá carregadeira, mas consegui localizar uma delas. Por este motivo se faz o presente requerimento, o qual visa localizar e agilizar o reparo desta outra máquina. Conchas, 5 de novembro de 2003, Benedito Merlim, vereador. Indicação número 73 de 2003. Solicita a contratação pela Secretaria Municipal da Saúde de médico geriatra para que a população idosa possa ter atendimento especializado. Justificativa. Por ser obrigação de todos e principalmente do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, e por não haver no quadro médico do município profissional na área geriátrica e sua importância, configuram os motivos da presente indicação. Ademais, reforçam os motivos da presente indicação os termos do artigo 15, parágrafo 1º, incisos 2 e 3, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, do Estatuto do Idoso. Conchas, 24 de outubro de 2003, Adriana Dearo Delbem, vereadora. Indicação número 74 de 2003. Solicita ao Poder Executivo Municipal reparos em 2 mata-burros na estrada do bairro São José, nas proximidades da Fazenda Vale do Rio do Peixe. Justificativa. Os 2 mata-burros da referida estrada encontram-se em péssimas condições de conservação e necessitam de reparos imediatos. Por estes motivos se faz necessária a presente indicação. Conchas, 4 de novembro de 2003, José Oscar Pavan, vereador. Ofício número 4.709, do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Corém. Prezados senhores, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, indignado com a postura incoerente com a ética e a dignidade profissional demonstrada em matéria publicada no jornal O Informativo, no dia 10 de outubro, por parte do médico Ricardo José Chaguri, diretor clínico do Hospital Municipal de Conchas, vem por meio desta, muito respeitosamente, solicitar urgente apuração dos ilícitos por este profissional assumidos, uma vez que tais ilícitos submetem a população desta digna cidade ao risco de vida e integridade. Outro sim solicita ainda a leitura de nosso desagravo ético profissional para que fique registrado nos anais desta egrégia casa nosso repúdio ao desrespeito não somente profissional, mas aos direitos do paciente determinados em lei, numa clara agressão aos princípios da cidadania. Desagravo. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, responsável pela fiscalização e disciplina do exercício profissional da enfermagem no Estado de São Paulo, tendo conhecimento do artigo Meu Desabafo, feita pelo médico Ricardo José Chaguri, diretor clínico do Hospital Municipal de Conchas, no último dia 10 de outubro, vem manifestar à população desta digna cidade e municípios vizinhos veemente repúdio ao constante no referido depoimento, lamentando profundamente o fato de que um profissional formado para preservar a vida e recuperar a saúde tenha uma visão tão deturpada em relação ao que significa a ética e a dignidade no exercício profissional.
Lembramos ao referido médico que estamos em um país que é regido por uma Constituição Federal e um conjunto de leis que garantem direitos e deveres e que inclusive a profissão abraçada por este médico é regida por lei e é respeitada porque existe o respeito à lei, assim como são as demais profissões de saúde, entre as quais a enfermagem. Para que esta digna população conheça seus direitos previstos na Lei 10.241, de 17 de março de 1999, que garante ao paciente uma assistência à saúde executada por profissionais competentes e capacitados na forma da lei, esclarecemos que na enfermagem temos um enfermeiro profissional de nível universitário como responsável pela direção, delegação e supervisão da assistência de enfermagem aos técnicos e auxiliares de enfermagem. Nenhum outro colaborador poderá assumir esta assistência se não estiver dentro dessas categorias profissionais previstas em lei. Procedimentos obstétricos como a ausculta de foco fetal, controle de dilatação, toque vaginal e o próprio parto somente poderá ser assumido por lei pelo médico ou enfermeiro obstetriz. A luta em nosso país para a redução dos níveis de morbidade, danos e lesões definitivas ou não, e de mortalidade materna e neonatal, recém-nascidos, antes situados como entre os mais altos do mundo, vem a muito custo sendo reduzidos. Se ainda estão acima do previsto pela Organização Mundial da Saúde, é porque temos associado à pobreza socioeconômica existente situações onde profissionais mal formados, desinformados, indignos e incoerentes com o que se entende por ética ainda existem e conseguem ter a liberdade de assim agirem, aproveitando-se da falta de informação e conhecimento de nossa população ao que significa o exercício da cidadania. Mas este conselho e outros conselhos profissionais, demais órgãos responsáveis pela saúde pública e a justiça, certamente saberão conter e reprimir aqueles que se julgam acima da lei e do respeito à vida humana, e que cada vez mais irão ter razões para desabafar a frustração e a revolta por saberem que a sociedade brasileira está cada vez mais consciente de seus direitos e exercitando sua cidadania. E para que isso seja uma realidade, orientamos a esta digna população que não existe em fazer valer seus direitos, exigindo, quando na busca pela assistência à saúde, ser efetivamente atendida por profissionais competentes e capacitados, de acordo com determinado em lei, e que exercite o seu direito de escolher entre estes profissionais aqueles que respeitem e exerçam a dignidade e a ética profissional. Exija a identificação e certifique-se quanto ao profissional que ali está para lhe atender. Para saber mais detalhes sobre seus direitos ou denunciar situações onde sinta não estar sendo respeitada, colocamos à disposição de todos nosso endereço, e-mail e telefones de acesso conforme seguem. Certos do entendimento, permanecemos à disposição, reiterando o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Alves Porto, chefe do Departamento de Fiscalização do Corém, respeito à vida e à cidadania. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Só para dar uma concluída nessa finalização aí desse comunicado e o manifesto aí do Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Esse requerimento hoje da TV Tem, a TV Tem, para quem não sabe, é a TV filial da Rede Globo, com a sua sede em Itapetininga. E esse caso do médico e o manifesto do Corém e as providências que o Corém está tomando em relação a essas determinações, a cópia dessa fita se trata desse assunto, e eu peço a oportunidade desse manifesto também para que os requerimentos que foi encaminhado a essa Casa de Leis, solicitando maior agilidade por parte da coordenação do hospital para que responda, porque com certeza vai servir como base da formação de uma SEI que eu propus na Tribuna Livre há alguns dias, algumas sessões já anteriores, e nós estamos aí realmente precisando para que esse trabalho não fique de forma em atraso. Então, somente depois do manifesto desse, com certeza essa colocação é válida, já visto que esse assunto é assunto de muita relevância. Em síntese, o senhor está pedindo para agilizar. Nós vamos fazer o que? Nós vamos agendar, eu peço até que o senhor agende, porque eles têm o prazo, é isso?
Isso. Vencido o prazo, a gente reitera, é o que nós podemos fazer, mas de qualquer maneira, informalmente, a gente pode pedir essa agilização. É isso aí. Isso. Em prosseguimento, senhor secretário. Convite da Microbacia de Conchas. A equipe da Microbacia de Conchas tem a grata satisfação em convidar Vossa Senhoria para participar do fórum que será realizado no dia 13 de novembro de 2003, das 8 às 18 horas, no Lions Clube de Conchas. Desde já agradecemos sua valiosa presença. Conchas, 30 de outubro de 2003. Yara Maria Silveira Dai, coordenadora. Camila Ramos Vieira, coordenadora. Ofício encaminhado pelo deputado Jorge Caruso. Venho pela presente encaminhar-lhe resposta referente à indicação número 417 de 2003, visando a reforma das instalações da Escola Estadual Coronel João Batista de Camargo Barros, nesse município. Tenho a honra de encaminhar a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, cópia das informações prestadas pela Secretaria da Educação a respeito da matéria objeto da indicação em epígrafe. Trata-se da indicação supracitada apresentada pelo deputado Jorge Caruso, dirigida ao excelentíssimo senhor governador do Estado, solicitando a inclusão no cronograma de obras a reforma das instalações da Escola Estadual Coronel João Batista de Camargo Barros, no município de Conchas. Esclarecemos que a solicitação de reforma no referido prédio escolar foi registrada para compor o próximo plano de manutenção da Coordenadoria de Ensino do Interior. Passando para o grande expediente, eu convido o vereador Antônio José Serafim a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria hoje de falar sobre alguns problemas. Já foi debatido muito aqui nesta Casa de Leis sobre o problema do Hospital Municipal. Várias vezes nós criticamos construtivamente os problemas que lá existem para que se torne, para que possa acontecer melhorias para a nossa população. Outro dia, um concunhado fez uma cirurgia no hospital aqui de Conchas, de uma hérnia. Foi atendido pelo Dr. Ricardo, Dr. Francisco, muito bem atendido. Ele foi, e também bem atendido pelos enfermeiros e os funcionários do hospital. Ele estava internado e ele fez a cirurgia e deu um probleminha, ele precisou voltar à cirurgia novamente. Quando ele retornou dessa segunda cirurgia, ele ficou internado num quarto ao lado da farmácia, ali naquele pavilhão onde tem a ala masculina, feminina e a parte de pediatria ali do SUS. E ele ficou internado lá, e ali dentro, num quarto sozinho, ao lado, na farmácia, houve um incêndio nos computadores, e aquele fogo foi se agravando, e a porta do quarto estava fechada. Fecharam para que a fumaça não entrasse no quarto. Só que por trás da janela do quarto foi passando o fogo e a fumaça. E ele ficou sozinho dentro do quarto, desesperado. E eu falei, por que você não pediu socorro? Ele falou, porque não tinha campainha no quarto para eu chamar alguém. Aquela campainha, aquele sininho, conforme falam, que fica na cabeceira, não tinha. E o enfermeiro Roque, muito atencioso, percebeu que havia alguém ali, entrou no quarto, mas ele estava inteirinho, cheio de fuligem, todo preto, porque aquilo lá estava entrando no quarto e ele não podia se movimentar. Ele conseguiu, com uma toalha, ficar se abanando, porque ele estava com pontos, né, recém saído da cirurgia. E o enfermeiro o conduziu, arrastando até um outro quarto particular, para poder suprir essa necessidade. Chegando lá no outro quarto, ele sujou toda a roupa que estava lá, porque estava tudo preto. Até a minha cunhada chegou até o hospital no momento e se assustou com aquilo, e até ela ficou um pouco suja daquele material preto que estava lá, saindo do incêndio. E eu fui visitá-lo, chegando no quarto particular, também conversando com ele, que é um quarto que fica logo próximo à capela do hospital.
Eu fiquei um pouco triste de ver o chão, o taco solto do quarto e as dependências não estarem tão bonitas como eram antes. E eu perguntei para ele, cadê a campainha? E eu fui notificar nesse quarto particular se tinha campainha para chamar a emergência e não tinha também. Então eu fiquei bastante triste, porque nós às vezes apontamos muitos casos aqui. Claro que tem excelentes profissionais que trabalham lá dentro, tanto médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e toda a parte do hospital. A isso nós não podemos negar. Há excelentes pessoas que trabalham, não podemos generalizar. Mas, quando a gente fala que aquele hospital ficou bonito, ele ficou bonito por fora. Isso nós não podemos negar, que é um orgulho até passar em frente e ver aquilo lá, é um cartão de visita àquele hospital. Eu não estou falando apenas desse caso que agora aconteceu, porque é na minha família. Outros casos foram citados aqui também por outros vereadores e também os jornais sempre noticiam isso. Que há os casos que acontecem que nos entristecem. Porque a gente vê, é a mesma coisa que nós olhássemos para qualquer árvore que tenha fruto e a gente admirar uma goiaba bonita, uma manga bonita, e quando nós apanhássemos essa fruta, quando nós mordêssemos ela, a gente vê que ela estaria bichada, que ela estaria cheia de coró. Então o hospital, hoje em dia, infelizmente, ele está bonito por fora, ele está super bonito, que era necessário fazer uma reforma, uma pintura fora. Mas eu acho que primeiro as coisas têm que começar de dentro. Porque lá dentro que os pacientes sentem, fora as pessoas veem. As pessoas comentam, elogiam. As pessoas apenas passam. Lá dentro as pessoas sentem, elas necessitam de atenção e de aparelhagem. A UTI foi inaugurada, só que ela não está funcionando. Falta aparelhagem, falta leitos e tudo mais. Agora, a reforma se começa por de dentro para fora. Porque lá nós precisamos de pintura lá dentro, nós precisamos que melhore o piso, que melhore a aparelhagem e atendimento. Infelizmente, isso me entristeceu, porque eu fui na reinauguração daquela ala nova da UTI, eu fiquei feliz pelaquela pintura, porque embeleza a nossa cidade. Mas os nossos pacientes necessitam hoje em dia de cuidado, de atenção, que lá dentro, onde eles ficam internados, o ambiente seja bonito, seja saudável. Eu acho que é isso que necessita. Na semana passada, nós fomos até o hospital buscar o nenê, o filhinho do vereador Sidney Miranda. Nós entramos no hospital e nós notificamos mais uma vez que tristeza está lá dentro. Não no atendimento, que as pessoas nos atenderam muito bem, mas na parte do prédio lá, como está feio aquilo lá dentro. E que necessitaria muito mais, porque os pacientes, não só da nossa cidade, da região, poderiam sentir como é difícil as pessoas irem daqui até Pereiras fazer um ultrassom, ficar horas e horas e horas no ultrassom lá em Pereiras. E aqui em Conchas não tem 70 mil reais para comprar um aparelho de ultrassom, que já falaram que custa mais ou menos isso. Foi negado pelo governo federal, que o deputado do partido PMDB, Michel Temer, tinha conseguido para Conchas, já estava empenhado, foi negado esse aparelho pelo governo federal. E é uma coisa que necessita, porque muita gente vai até Pereiras fazer ultrassom, sendo que muitas coisas dessa reforma poderiam ter sido compradas, um aparelho desse que é de necessidade, do que fazer isso. Então, não estou criticando aqui destrutivamente, construtivamente, com indignação, porque eu acho que as coisas têm que ser bem empregadas, tem que ser bem administrado o dinheiro público, para que as pessoas, os munícipes, que é o fim para que esse dinheiro exista, possam ser bem atendidos, possam ser respeitados em sua dignidade. As pessoas vão lá no hospital num momento de fragilidade e simplesmente a gente depara com aquilo lá. As camas foram pintadas, mas as paredes continuam sujas, os pisos soltando e a aparelhagem faltando. E muitas vezes um recurso como 2 campainhas em quarto, que se uma pessoa não tivesse um olho clínico para ir salvar o doente, ele ia morrer asfixiado no quarto. Então é isso que eu deixo aqui sobre o hospital, a minha indignação de uma crítica construtiva. Eu pediria só mais um tempinho, senhor presidente. Sim, senhor, só uma parte a respeito dessa questão da saúde. A gente fica um pouco preocupado com essa circunstância, porque eu acho que Conchas, até pelo fato de ser sede de comarca, dispor de um hospital, ele tem que ser referência a alguma coisa, dentro dos municípios vizinhos aqui. Eu estou com uma cópia de um projeto de lei de Anhembi, onde o prefeito pede autorização legislativa para sair do consórcio. Eu não estou entrando na discussão do assunto, quem é a favor ou contra do consórcio. Isso é uma outra questão
Mas me preocupa pelo quê? Porque se a alegação de que a manutenção do consórcio significa um número maior de vagas, ou melhor, um número maior de internações, que resulta, que é justamente a somatória de todos os integrantes do consórcio das cidades vizinhas, eu não sei se aqui em Conchas o presidente do consórcio, que é o prefeito municipal, ele está sabendo desta... que a Anhembi quer sair fora do consórcio. Agora, a necessidade de uma intervenção aqui para ver o que está acontecendo. Por outro lado, quando eu falo que Conchas tem que ser uma referência, a gente vê, parece caranguejo, é um passo para frente e outro passo para trás. Nós praticamente esses dias tivemos a inauguração de uma clínica médica aqui na cidade. O que eu reputo de uma importância muito grande. Quer dizer, o Dr. Antônio Miguel está abrindo uma clínica com várias especialidades, quer dizer, que vai acrescer para a população, vai proporcionar alguma coisa a mais para a população, e ao mesmo tempo a gente fica aqui com esses problemas que Vossa Excelência está colocando a respeito do Hospital Municipal, e com essa questão da retirada de um consorciado. Muito obrigado, vereador. Porque, olha, pois não, só um minutinho. Eu acho assim, eu não estou reclamando pessoalmente porque toda vez que minha família foi até o hospital, eu fui bem atendido, antes de ser vereador e agora como vereador. Não estou reclamando disso. Eu acho que o dinheiro público tem que ser bem direcionado para que a população possa aproveitar dele. E a gente não aconteça o que aconteceu lá. Que as coisas comecem de dentro para fora. Pois não, vereadora? Obrigada pela parte, mas a respeito dessa notícia que o presidente, inclusive, colocou agora, que o prefeito de Anhembi está pedindo autorização à Câmara para sair do consórcio, é muito interessante isso. Hoje, quando vem sendo cobrado pelo consórcio uma parcela de contribuição dos municípios, alguns municípios pretendam sair. Enquanto estavam usando o hospital de todas as formas, aí estavam lá, certo? Então isso aí é uma coisa também que tem que ser ponderada, né? A hora que o município consorciado foi cobrado de realmente, efetivamente estar pagando pelo uso desse material, enfim, de tudo que está aí ele acha mais fácil se retirar do consórcio. Isso é triste, né? É uma resposta aí, aquilo que principalmente outros que aqui estão há muito mais tempo, sempre questionando, é uma resposta de que os municípios, ou pelo menos alguns dos municípios que participam ainda do consórcio e usufruíram, sim, da saúde desse município de Conchas, estão respondendo que querem só o uso, mas as obrigações, as contribuições, eles deixam para depois, ou para quem quiser que pague, ou seja, coloca-se na conta do Abreu, que é o famoso chavão popular, certo? A sobrecarga me deixa muito triste isso. E pode ser também um dos grandes motivos que fez com que o nosso hospital hoje, com que a nossa saúde esteja dessa forma, onde encontra-se um quarto que sequer tem uma campainha para uma emergência. A sobrecarga sempre ficou sobre nós e as cidades sempre aproveitaram disso. Seguindo mais adiante, na semana passada nós tivemos a reunião aqui administrativa e nós comentamos sobre vários assuntos, dentre eles sobre o Porto Intermodal, e nós reunimos alguns vereadores para ir até a prefeitura, uma pequena comissão informal, para que nós, na quinta-feira, dia 30, eu, o doutor Anselmo e o Elias, fomos até a prefeitura falar com o senhor prefeito, em nome aqui da casa, sobre aquele projeto do terreno lá da Sinaga. E nós levamos uma proposta para a prefeitura que passar diretamente o terreno para a Sinaga, a metade do terreno onde está instalada a Sinaga. Metade seria passada diretamente para a Sinaga e metade ficaria com a prefeitura. E se a Sinaga quiser a escritura, ela poderá pagar as precatórias ao proprietário e ele desistirá da ação, isentando a prefeitura disso. Mas a prefeitura terá o controle nessa metade dessa parte.
Então, nós discutimos sobre isso, levamos a proposta, foi bem aceita foi bem aceita pelo prefeito municipal, mas nós ficamos de conversar com a Sinaga. Seria proposto que nós fôssemos até lá, até São Paulo, para que a gente pudesse conversar pessoalmente. Mas nós também estamos viabilizando para que eles retornem aqui novamente, porque daí os 13, juntamente com o prefeito, nós todos possamos conversar juntos, debater juntos para achar a melhor solução. E também rapidinho, pois não, doutor Anselmo? Só uma parte. Então, eu estive presente, juntamente com o vereador Elias, e a nossa proposta foi, através de uma discussão que houve aqui nesta casa, no final daquela reunião da quarta-feira passada, parece que houve um consenso entre os vereadores que o município poderia doar o terreno à Sinaga, tendo em vista o investimento grande que ela fez lá, reservando uma parte do terreno, que é muito grande, para outros empreendimentos que poderiam também explorar a navegação do Rio Tietê. E se por acaso houvesse algum problema com a Sinaga de documentação, nós sugerimos ao prefeito que a Sinaga pagasse para o proprietário a parte que está fora do processo, o equivalente ao que falta, né, que é em torno de 35, 40 mil, e o proprietário, então, daria quitação no processo, abriria mão daquele recebimento, e assim poderia sair a escritura. O prefeito também achou muito boa a ideia, ele falou que ele precisa conversar mais um pouco com a Sinaga, e aí ficou essa sugestão. Só que eu repensei essa ida a São Paulo, eu acho que nós não devemos ir a São Paulo atrás deles. Eles estão muito interessados, não custa eles voltarem aqui, né? Fazer uma nova reunião aqui na Câmara, porque aí todos os vereadores participam. Se for para São Paulo, irão 3 ou 4, e muitos não saberão o que vai ser decidido lá. Então eu acho agora, mudando um pouco até de opinião, que eles deverão voltar aqui, se eles se interessarem, e essa proposta de doação não tem por que não se aceita, porque de graça para eles, a metade do terreno, não tem por que não aceitar, né? A não ser que eles não queiram mesmo funcionar o porto, mas se eles quiserem, eles vão aceitar. Só continuando, eu faço parte do partido PPS, e sábado nós tivemos a convenção do nosso partido, nós reorganizamos muitos trabalhos, um grupo, graças a Deus, um grupo bem coeso, e eu fui eleito como novo presidente do PPS aqui em Conchas. Parabéns. Então, eu estou dirigindo o partido junto com um grupo de pessoas, tem algumas pessoas jovens junto comigo no partido, e nós vamos seguir os nossos trabalhos adiante. E rapidinho também, aproveitando... Não, agora está abusando. Não, só um pouquinho. Eu queria falar uma reclamação de vários munícipes. O prefeito já falou aqui anteriormente, numa reunião, sobre os entulhos nas ruas. Nós reclamamos do lixo, mas há muitos entulhos de construção e de quintais jogados nas calçadas e no meio das ruas. Então, a população está pedindo que tenha maior fiscalização da prefeitura sobre isso, e para que a população colabore também com a limpeza das ruas. Não adianta a gente jogar tudo nas costas da prefeitura, querer que a prefeitura faça tudo. Nós temos poucos varredores, nós temos poucas pessoas que coletam lixo, então a população tem que participar, limpando a frente de suas casas, jogando lixo no lixo e não no meio da rua. Que as pessoas solicitem caçamba para jogar lixo de construção, porque do jeito que está não tem condições. Os empregados são poucos para fazer tudo isso, e a cidade não está sendo, os munícipes não estão colaborando. Então há muitas reclamações nesse sentido. Hoje nós já falamos com o prefeito sobre isso e esperamos que possa solucionar esse problema. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Eu convido para ocupar a tribuna em tema livre o vereador Elias Valdrigue. PMDB conta. Senhor presidente, nobres vereadores, esses dias em que houve uma chuva, não digo forte, mas houve uma chuva, e eu já havia reclamado nesta tribuna, que nas proximidades do cemitério local, mais precisamente na rua Francisco Serraino,
havia uma interrupção na rede mestra de esgotos. E foi feito o ofício, inclusive para a Sabesp, acho que essa casa fez ofício para a Sabesp, pedindo providências, e a coisa se complicou. Com essa chuva, houve uma tragédia. Não é, a tragédia é um termo usado pela vereadora aqui presente, para dizer realmente o que está acontecendo naquela região, e não digo só naquela região, para toda a cidade de Conchas, que daqui uns dias, a hora que começar a esquentar o tempo, nós vamos ter dias tristes, porque o que está acontecendo lá é só indo pessoalmente visitar para saber a calamidade pública que se encontra aquela localidade e a própria cidade de Conchas. Eu estive lá junto com o nosso funcionário para fazer fotos e filmagens para que os nossos vereadores tivessem um pouco de conhecimento, para que entrem acirradamente nesta luta contra o descaso da Sabesp com o nosso município. Peço ao Fabiano que passe, por favor, essas cenas tristes. Essa é a localidade, na esquina do cemitério, lá na parte de baixo. Esse é o esgoto estourado. Veja bem o borbulhamento do esgoto. Ali corre aproximadamente 6 polegadas de esgoto que são desviados da rede que teria prosseguimento por baixo do cemitério e iria até o Rio de Conchas para que finalizasse a descarga sem tratamento nenhum, que já é um praxe da Sabesp, e não fazer a nossa estação de tratamento. Essas são residências que, notem bem, ali há um encanamento que foi feito, que estourou o esgoto dentro da casa do homem, e ele teve que fazer. Então esse cano saía cheio de esgoto, e ele trouxe para o bueiro. Essa aí é a casa do Zé Firmino, em que há um posto de tratamento de esgoto dentro da propriedade dele, da Sabesp, e essa tampa de esgoto foi jogada longe, ela pesa mais ou menos uns 60 quilos, e o quintal da casa dele foi totalmente tomado pela água, e ele teve que destruir o muro da casa dele para que aquele esgoto não entrasse direto na casa dele. Pode ver que há um buraco ali no muro, que é onde foi feito para a saída. Ali é onde corre o esgoto, passa por baixo, está passando por baixo de uma residência lá na rua Francisco Serraino, e indo se depositar naquela vargem do Rio de Conchas, entre a linha do trem e a olaria do antigo Rômulo Esbraja. Toda aquela área, que é uma área grande, é uma área de uns 4, 5 alqueires, está tomada pelo esgoto. Veja bem, senhor, a quantidade de esgoto que está correndo para a vargem do Rio de Conchas. Aí, nada, são 6 polegadas de esgoto direto durante 40 dias. Então, essa região do Rio de Conchas está completamente tomada pelo esgoto da nossa cidade de Conchas. Nós não sentimos ainda o problema porque o tempo está frio. Olha um pouco, isso aí é a vargem do Rio de Conchas na parte de cima. Além dela contaminar toda a vargem do Rio de Conchas, ela vai contaminar o rio na parte de cima, não da parte que já era prejudicada pela descarga do nosso esgoto, que é sem tratamento. Então, é uma situação calamitosa, e que a Sabesp, eu não culpo os funcionários da Sabesp aqui de Conchas de jeito nenhum, que eles fazem o que podem. Todas as reclamações têm sido atendidas, até a mais do que eles podem fazer, mas é um descaso da Sabesp do nosso estado de São Paulo. Então eu me dirigi, depois dessa visita
com documentação de filmagens e fotografias ao Ministério Público da nossa cidade. Falei lá com o promotor, Dr. Ricardo Takashima Kakuta, que é promotor de justiça e do meio ambiente. E ele tomou um termo de declaração da minha comunicação, não foi bem uma denúncia, e se propôs, dado a ocupação dele, hoje, que devido a audiências que ele tinha, ele não pôde comparecer pessoalmente ao local para conhecer essa situação em que Conchas vive. Mas se comprometeu de amanhã cedo, mais ou menos às 9h30, de ir comigo ou mais vereadores que se interessarem em acompanhar, lá para ele conhecer in loco a situação, tomar conhecimento real do fato, para que peça medidas drásticas contra a Sabesp pelo descaso que vem fazendo com o nosso município de Conchas. Então é um alerta, porque a hora que o tempo, eu pensei, a hora que o tempo esquentar um pouco e que o sol comece a secar aquilo que está na vargem do Rio de Conchas, não são os moradores daquela região, porque hoje, infelizmente, a filmadora e a máquina de fotografia não transmite o cheiro, o fedor, para aqueles que viram a filmagem e as fotos. Mas já está horrível. Então, se daqui uns dias, no aquecer o verão, Conchas vai viver dias péssimos, não só no fedor que vai ser emanado daquela região, como também da criação de mosquitos, às vezes transmissores de doenças como a AIDS. E eu conversando lá com os vizinhos que moram no local, até agora não apareceu nem a Vigilância Sanitária, nem a Secretaria da Saúde de Conchas, ninguém compareceu, e faz 40 dias que esse fato tem sido denunciado nesta Câmara aqui, e até hoje ninguém teve a pachorra de pelo menos ir visitar e conhecer o que está acontecendo naquela região da nossa cidade de Conchas. Então fica aí a minha comunicação aos senhores vereadores, e amanhã, mais ou menos às 9h15 ou 9h30 da manhã, o senhor promotor estará presente no local para tomar conhecimento in loco da situação, e o Ministério Público irá tomar providências imediatas, pedindo soluções realmente que atenda não só aquela região, como o nosso município de Conchas. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Eu concedo um intervalo de 5 minutos para que se faça a análise do projeto 22/2003. Em 5 minutos nós retornamos, por favor. Retomando os trabalhos, na ordem do dia nós temos alguns requerimentos e vários projetos a serem discutidos e votados. Eu esclareço ao plenário que o projeto 22, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento programa vigente, vai ser incluído para discussão e votação na próxima sessão. Com referência ao projeto de lei número 8/2003, que dispõe sobre a regularização de edificações e da outras providências, a Comissão de Orçamento não se manifestou, pelo que ele é retirado de pauta, passando para a sessão seguinte. Vamos inicialmente votar os requerimentos. Eu peço ao senhor secretário que faça a leitura apenas da ementa do requerimento 59 e o autor. Requerimento número 59 de 2003.
Requer da TV Tem cópia da matéria veiculada no último dia 24 de outubro na edição do jornal Tem Notícia sobre o Hospital Municipal de Conchas, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda. Em discussão e votação, referido requerimento. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Coloco em discussão e votação o requerimento número 60/2003. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Requer que o Poder Executivo informe a esta Casa de Leis onde se encontra a máquina pá carregadeira pertencente ao patrimônio deste município, de autoria do vereador Benedito Merlim. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, com a palavra o vereador autor do requerimento, o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhor vereador, é o seguinte: esse requerimento, eu tomei essa iniciativa porque eu tenho notado e tenho certeza que a Prefeitura de Conchas existe duas a pá carregadeira. Mas eu tenho observado que só tenho visto uma. E também tem pessoas que comentou comigo que a outra pá não está na cidade, que não está no nosso município. Então eu gostaria de saber se ela está numa oficina mecânica fora de Conchas, ou se está em algum sítio, ou está num outro município. Eu duvido que isso já faz meses. Não é questão de 15, 20 dias, não é questão de meses. Então a gente, como fazendo uma fiscalização nessa parte, eu gostaria de saber onde se encontra essa pá carregadeira. Por isso que eu pediria para vocês votarem nesse requerimento. Com a palavra o vereador José Delbem. Pelo que o vereador informou, existem duas pás carregadeiras. Você pede onde se encontra a máquina pá carregadeira, pertencente ao patrimônio. Daqui a pouco eles vão responder aquela que... Qual máquina? Então, para pegar tempo. Senhor presidente, então, vamos especificar melhor esse um pouquinho, o linguajar da redação. Exatamente. Melhorar a redação. Exatamente. Dele. É possível corrigir isso aí, fazer a Qual seria a retificação? Requer... Onde se encontram as máquinas... As pá carregadeiras existentes no patrimônio da Prefeitura Municipal de Conchas. Sendo que é conhecimento nosso que existem duas. Perfeitamente. Então o senhor vereador deverá dar uma passada na Câmara para assinar o requerimento da forma que está retificado. Obrigado, vereador. Obrigado. Ainda em discussão? Ninguém mais discutindo, eu coloco em votação o requerimento 60/2003 com as retificações levantadas aqui. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Na sequência, o projeto de lei número 12/2003. Senhor secretário, eu consulto o plenário quanto à dispensa da leitura dos pareceres, que são todos favoráveis. Então, senhor secretário, por favor, apenas projeto a leitura da ementa e o autor. Projeto de lei número 12 de 2003 do Legislativo dispõe sobre criação e organização das feiras livres do produtor rural. Perdão, senhor secretário. Aqui é uma pequena consideração a ser feita. Por favor, o projeto. Na verdade, este projeto aqui, a Comissão de Constituição, Justiça e Senhor presidente, pela ordem. Pois não? Esse projeto, antes de se colocar em discussão, eu gostaria de que para que nós estudássemos melhor esse projeto aí. O senhor está pedindo... De minha autoria esse projeto. Sim. Para que não seja lido nem colocado para adiar ele. O senhor está pedindo vistas do seu projeto? Exatamente. Então está retirado, é pedido de vista. As vistas eu tenho que remeter para a sessão seguinte. Sessão seguinte. Sessão seguinte ou o senhor quer um prazo maior? Sessão seguinte, vou trabalhar em cima desse projeto. Muito bem. Então, pedido de vistas do vereador Sidney Vieira de Miranda, adiado para a próxima sessão. Projeto de lei número 14/2003, dispensada também a leitura dos pareceres. Eu peço ao senhor secretário que leia a ementa e o autor do projeto. Projeto de lei número 14 de 2003, da nova redação aos artigos 6º,
11º, 14º e 16º da Lei Municipal número 341, de 21 de maio de 1998, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda. Em discussão e votação. Em discussão. Projeto de Lei 14/2003. São alterações na Lei Municipal 314, que trata do Conselho Tutelar de Cônjuges. A lei altera essa Lei 341/98. Senhor presidente? Pois não, senhor vereador. Somente para me saber do autor dessa proposição, se ele buscou algum subsídio junto a um órgão da promotoria ou equivalente para apresentar esse projeto, já que há uma fiscalização direta do Ministério Público. Com a palavra o vereador, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele tem um auxílio dele, basicamente a elaboração desse projeto, pela doutora Yolanda Martinelli, essa que já por uma vez esteve visitando essa Casa de Leis, passando as informações como que funciona o Conselho Tutelar, e Vossa Excelência pôde conhecê-la também pessoalmente, e é uma grande entendedora do que é o Conselho Tutelar no município. Então, basicamente, é uma elaboração que ela fez e ajustou nos moldes da nossa cidade, da nossa comunidade, até por razão da eleição, do pleito eleitoral, para se eleger os membros do Conselho Tutelar. Basicamente isso. Não estamos aí falando de férias de conselheiros, nada disso, né? Somente para dar uma ajuda nisso aí. Foi totalmente um projeto elaborado com a coordenação dela, da doutora Yolanda Martins. Apenas acrescentando a manifestação do vereador Cid Miranda, versa mais sobre a questão da eleição, a regulamentação dessa questão. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Projeto de Lei 20/2003. Eu peço ao senhor, dispensado também a leitura dos pareceres, eu peço ao senhor secretário que proceda à leitura. É projeto do Poder Executivo. Projeto de Lei número 20 de 2003 dispõe sobre ampliação de vagas junto ao quadro de empregos da Prefeitura, que é professor de Educação Básica, PEB 1. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação aqueles que forem favoráveis, permaneçam sentados, aqueles que forem contrários, fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Projeto de Decreto Legislativo número 03/03. Projeto esse de autoria da Adriana de Ardelbem, do vereador José Oscar Pavan, subscrito por todos os demais vereadores. Dispensado também a leitura dos pareceres, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura da emenda, já que os autores eu já declinei. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2003. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Romualdo Humberto Pavan. Em discussão, referido projeto. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aprovado. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por 11 votos a 0. Antes de passar à explicação pessoal, nós temos alguns projetos pendentes ainda. Dentre eles, 2 projetos aqui de origem do Legislativo, de autoria do vereador Dr. Anselmo. Esses projetos, esses 2 principalmente, que tratam de emendas ao regimento interno e a lei orgânica do município, eu acho que nós precisamos ter uma atenção na votação e na verdade, daqui para o final do ano nós temos poucas sessões e, na verdade, nós iríamos, de conformidade com o nosso regimento, desperdiçar a quarta-feira, dia 19.
Então, é quarta-feira, dia 19, que não tem sessão. Eu quero submeter aos senhores vereadores uma proposta de, no dia 19, nós convocarmos uma sessão extraordinária para votarmos esses 2 projetos, me parece que já existem as comissões de... Então, nós nos reuniríamos aqui no dia 19. Nós faríamos essa convocação na próxima sessão, porque, se for o caso, a gente inclui um ou outro projeto que a gente pode... Mas, de qualquer maneira, esse assunto a gente volta na sessão seguinte. De imediato, eu acho que a casa aceita essa sugestão da presidência. Perfeito. Então, na próxima sessão, nós faremos a convocação oficial dessa sessão extraordinária. É 2 turnos, mas discutido no primeiro turno, certamente a gente acompanha no segundo turno, que ficaria para a sessão seguinte. Tá? 10 dias. Mais tarde. O problema é a discussão item por item, que a meu ver. Bem, passando à explicação pessoal, eu passo a palavra ao vereador Benedito Merlin. Senhor presidente, senhor vereadores, umas pequenas cobranças ao senhor prefeito. 2. Em São João, a ponte do Rio do Peixe, no bairrinho de São João, ali para que todos saibam o lugar, ela criou um buraco na cabeceira da ponte, e isso faz uns 8 meses, mais ou menos, foi levado num caminhão de pedra e terra, mas não foi para consertar, foi para não deixar alguns caminhões cair no buraco. Então, o prefeito que toma as providências, é uma cobrança do pessoal do bairro de São João. Mas a chuva já está aí e já está complicando a situação lá. Senhor presidente, tem algumas obras que parecem não ser de importância para o senhor prefeito, mas se ele deu início, são obras importantes. Só que foi obras que fazem mais de 2 anos que vêm sendo construídas e a gente não viu assim elas prontas para funcionar. Eu digo assim, no UTI do hospital, parece que tempo já foi construído aquilo lá e as portas estão fechadas ainda. Cozinha piloto. Eu tenho certeza que, com certeza, ele estava construindo porque havia necessidade, mas também não funcionou. Será que está tudo guardado para o ano que vem? E outras, que é outra obra também que se comentava muito, o campo de futebol do Coab 4, também parou. Então, essas obras aí, o senhor prefeito põe isso para funcionar, porque inaugura essas obras, se elas estão prontas e por que motivo não estão terminadas, sendo que teve tempo de sobra, anos que ela vem sendo construída. Senhor vereador, a respeito da taxa do lixo, que vai estar chegando um projeto para nós aí, vamos ter que estudar muito bem isso aí para nós não cairmos na mesma que nós já caímos nesse ano. Vamos ver se agora nós acertamos, não provar uma coisa pensando que vai cobrar de uma forma e cobrar de outra, como aconteceu com nós. Nós achamos que estávamos certos e não tivemos solução nenhuma, nem pelo Ministério Público nós conseguimos que a nossa lei que nós aprovamos fosse cumprida. Então vamos fazer ela com mais certeza que seja cobrado aquilo que nós votamos aqui nessa casa. Os impostos sobre taxa de serviço também, que está chegando para nós aí, que ele está ficando assim, convidando o vereador para estudar, é uma coisa séria também, é um problema sério, e já deu para perceber nos colegas aí que isso tem que ser muito bem estudado, para que nós não entramos na mesma jogada das taxas de lixo também, e criar uma polêmica na cidade contra nós. Vamos estudar bem esses projetos, para que nós façamos ele corretamente, e que seja cobrado da mesma forma como nós queremos que fosse aprovado, que nós aprovamos. Aqui tem indicações do José Delbem, mais vereadores, a respeito do cemitério. E deu para a gente observar agora, no dia 2, que a gente esteve fazendo a visita lá, que não existe mais terreno no cemitério mesmo, nenhum. Se alguém pensa que daqui uns dias vai acabar os terrenos, está enganado. Não existe mais nenhum terreno que se possa construir mais um lugar para... Já está superlotado, gente. Então, você comenta assim, um novo terreno. Tem que ser estudado isso aí para ter um novo terreno. Com certeza deve ser lá para o Alto Cruzeiro, deve ser um lugar bom, né?
deve ser se procurar uma área e comprando e já para o futuro ter um cemitério novo lá em cima. A respeito daquele ônibus escolar do bairro do Retiro, as areias ali, continua com o mesmo problema. É os 92 alunos que vêm, mais algumas pessoas que vêm no médico, e vem criando problema que por 2 ou 3 dias os alunos não foram buscar os alunos lá, que furou pneu, criou um problema ali. E o mais que está acontecendo mais sério naquele bairro, que o pessoal as mães estão com problema com o motorista, acha que o motorista que é o culpado. Não é o motorista o culpado. O culpado é o senhor executivo mesmo, a secretária da educação. Tem que ver, tem que colocar mais um ônibus. Não é possível passar um ano prometendo um ônibus para o bairro, e uma hora o ônibus está quebrado, outra hora compra outro ônibus, outra hora fundiu o motor, e nunca tem ônibus para aquele bairro lá. São 92 alunos que estão sendo transportados num ônibus só. Deixo aqui mais uma vez essa cobrança, senhor presidente, senhor vereador. Em explicação pessoal, com a palavra o vereador Ciro Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, é realmente lamentável e até fora da lei o que o vereador Benedito Merlim acaba de colocar aí. Um transporte que é para 45 passageiros, 92 passageiros. Então isso aí é caso de chamar a imprensa. Vamos aproveitar que a TV Globo está fazendo uma grande cobertura por toda a nossa região, e vamos denunciar, vamos chamar a imprensa, porque realmente para se mobilizar isso aí. Que se as nossas autoridades não têm competência para embargar um trabalho de uma prestação de serviço de má qualidade e fora da lei, nós temos que tomar outros tipos de providências. 92 alunos transportados dentro de um ônibus, isso é uma calamidade. A exemplo de calamidade é o que está ocorrendo também com a assistência social de Conchas. Não deu tempo na outra sessão de eu concluir, mas a assistência ela prefere encaminhar pessoas para cidades de origem do que atender a família que realmente precisa da assistência social. A exemplo do que está acontecendo ali na represa. Na represa, senhores vereadores, se vossas excelências forem amanhã lá, vai conferir comigo, vai poder conferir uma família em total situação desumana. Desumana, horrível, terrível o que está acontecendo ali. Uma senhora desnutrida em cima de uma cama, sem higiene, sem assistência. Está um caos. E pessoas, voluntários, vieram reclamar disso, já acionaram, e até hoje nada foram feito. Será que é porque não conseguiu encaminhar para a cidade de origem? A assistência social está deixando a desejar, porque até hoje eu não estou vendo nenhum programa em prática para que as pessoas realmente desta situação tenham condições de suas mãos próprias conseguir um sustento, uma verdurinha, legumes, uma comidinha com dignidade. Não é uma cesta básica com caroncho, não. Mas sim uma coisa humana, um programa de real importância como existe nas cidades de médio porte como a nossa cidade. Nós temos vistos aí em Cesarolange, Botucatu, outras as cidades que nós temos aqui informações que nós recebemos aqui nessa Casa de Leis, de programas assistenciais, que poderia muito bem estar sendo colocado em prática na cidade, e isso nós não estamos vendo. É triste e lamentável isso. Mas nós vamos correr atrás para que cobrar do setor público, do setor competente, para que atenda realmente essas pessoas carentes da nossa cidade. Nós estivemos na semana passada na cidade de Porangaba, e nós pudemos ver lá, juntamente com o vereador Calil, nós estamos lá representando a Câmara Municipal, na oportunidade o deputado Gonzaga estava recebendo o título cidadão de Porangaba, e o Cabo Luiz, policial da Polícia Militar, recebendo um título de cidadão benemérito de Porangaba, porangabense, que é um grande porta-voz do PROERD, que é um programa assistencial
que combate o uso de drogas, crianças e adolescentes. Com certeza merecida essa homenagem ao Cabo Luiz, e nós iremos aí reivindicar também para que vamos apresentar um título ao Cabo Luiz, porque com certeza o Proéder em Conchas só não aconteceu esse ano por falta de incentivo também do Poder Executivo, que realmente mostra em sua previsão orçamentária para 2004, como é o ano do idoso, uma homenagem ao idoso, onde estava previsto o ano passado 11.600, abaixou para 8.100. Tudo bem que a previsão orçamentária, se ele não quiser pagar nem os 11 mil, nem os 8 mil, não paga. Mas aqui já mostra a má vontade e demonstra realmente a realidade e dá anuência a isso. E é calamitoso, porque nós estamos no ano de incentivo aos idosos, programas aos idosos. Só para concluir, senhor presidente, o Grupo Reviver a Terceira Idade amanhã estará visitando o asilo, todas as primeiras quintas de cada mês está visitando o asilo, fazendo um trabalho, e o Poder Executivo realmente deixa a desejar, diminuindo a importância de R$ 3.500, que estava indicada o ano passado, 11.600, esse ano, 8.100. Então, é lamentável esses acontecimentos, essas decisões, essas procedências, e nós só temos aqui que estar cobrando e correndo atrás. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em explicação pessoal, com a palavra o vereador José Delbem. Quer que eu passe outro? Senhor presidente, senhores vereadores, alguns assuntos interessantes aqui. Primeiro, em relação ao orçamento. A gente ouve o prefeito reclamar que a Prefeitura de Conchas e das demais prefeituras estão endividadas, que tem muita coisa para pagar, por isso não pode assumir certos compromissos, por exemplo, o problema dos universitários. Só que a gente observa aqui, orçamento significa o seguinte, aquilo que você vai receber no ano e aquilo que você vai gastar. Está orçado para o ano de 2003. E nós observamos aqui também, num parecer técnico contábil, que Conchas terá um excesso de arrecadação na ordem de 903.693 reais. Quer dizer, quase 1 milhão. E já foi utilizado disso daí 555. Restando ainda 347 mil. Desses 347, ele pede mais 100 e poucos mil aqui nesse projeto aqui que vai ser votado na semana que vem. Agora, diz que não tem dinheiro para os universitários. Mas se houve excesso, tem dinheiro. E, além do excesso, aquele dinheiro já estava orçado. Quer dizer, além daquilo que já estava previsto para dar para os universitários, nós tivemos um excesso de arrecadação de quase R$1 milhão. Quer dizer, dava para pagar os universitários, sim. Um outro assunto que a gente tem aqui reclamado, o Zezé, o Sidney, Elias Rodrigues, este vereador que fala, a respeito dos buracos. Continua. Hoje passamos no beco da estação, continua ali. Agora não é um buraco, é uma lagoa. Vermelha, por sinal, né, Zezé? Eu acho que o pessoal da prefeitura não tem passado por ali ainda. Mesmo perto da delegacia, continua a mesma coisa. Outro problema sério que o vereador Benedito Merini levantou é a respeito do cemitério, que realmente tem necessidade e é algo que a gente quer fugir, mas aquilo faz parte da vida da gente, faz parte do final da vida da gente. Então, tem que ser resolvido esse problema também. Transporte de alunos. Eu gostaria que o vereador Sidney Miranda solicitasse a legislação a respeito do transporte de alunos. Você vai cair de costa de ver as exigências que existem. Se você for cobrar tudo aquilo que você pede, não preciso nem falar o que vai acontecer, você já deve imaginar. Outra coisa também que o pessoal tem reclamado, e se a gente observar aqui o artigo 240 da Lei Orgânica, que trata da defesa do consumidor, e, se não me engano, 180 e... Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho.
o que trata da parte da saúde, vocês vão ver que é o 189 e o 240, que é a defesa do consumidor e da saúde, que o município tem responsabilidades em relação à população, no que diz respeito à proteção. Agora, por que eu digo isso? Diversas pessoas têm reclamado, e vêm até a minha pessoa reclamar, a respeito de certos produtos vendidos por supermercados, me perdoem os donos, que estão com as validades vencidas. Dirão os donos dos supermercados, mas o Zé Delbento é errado. Quem vai comprar, por que não olha a validade? Realmente, é obrigação do consumidor olhar a validade e devolver. Mas muitos, por medo, outros por ignorância, outros por receio, e outros nem observam realmente a validade. Então, o que a gente percebe? Existe aqui, no artigo 240, o município criará o Sistema Municipal de Proteção ao Consumidor, cujas atribuições serão definidas em lei e que não poderão ultrapassar qualquer das medidas de âmbito estadual e federal. Eu acho que deve existir, junto ao Executivo Municipal, um órgão de fiscalização. Porque se alguém veio reclamar, é porque realmente existe algum produto que está sendo vendido com a validade de seu tempo ultrapassado. E torna a dizer à população, quando vocês forem comprar, verifiquem a validade. Quer dizer, não justifica o fato de um dono de um supermercado dizer que o consumidor não olhou a validade. Porque a obrigação é dele, o proprietário do supermercado, retirar das prateleiras os produtos vencidos. E são diversas as reclamações. Como disse o vereador Sidney Miranda, existe a vigilância sanitária na cidade que deve atuar um pouquinho mais, vamos dizer, firmemente a respeito do assunto. Não acredito que os supermercados façam isso de propósito. Muitas vezes passa despercebido e o produto ali fica. Então, eu acho que são duas atitudes a serem tomadas. Primeiro, para o consumidor, observe a validade do produto. E segundo, o proprietário do supermercado, se o produto já está vencido, retira das prateleiras. Era isso que ia dizer, senhor presidente. Com a palavra em explicação pessoal, a vereadora doutora Adriana. Eu fiz uma indicação hoje a respeito, solicitando do Poder Público, Executivo, que junto à sua Secretaria Municipal da Saúde tenha no seu quadro de médicos um geriatra. E se tem, inclusive, a lei do idoso, o Estatuto do Idoso, que é essa lei que, inclusive, não está ainda em vigor. Ela vai passar a vigorar a partir de 3 de dezembro deste ano. E o vereador Sidney também colocou que o ano que vem, o ano de 2004, será o ano do idoso. Nós vimos falando... Este ano, desculpe, agora, 2003 é o ano do idoso, está aqui a lei que fala a respeito, novelas globais tratando do assunto. Então, na verdade, tudo isso causa uma certa tristeza em mim, porque, infelizmente, nós estamos num país onde precisamos ter os direitos do idoso, daquela pessoa que nasceu, que trabalhou, que criou seus filhos, seus netos, garantidos por um estatuto. Ainda bem que ele veio, mas que pena que ele precisou vir. Todos esses direitos, na verdade, teriam que já estarem incorporados na própria sociedade, nos cuidados do Estado, enfim, dos próprios familiares. Mas, me reportando a esse Estatuto do Idoso, foi que fiz a indicação para que tenha no quadro do município aqui esse atendimento. E, na verdade, pelo próprio Estatuto, isso não é uma liberalidade do Executivo, não. É obrigatório que se tenha. Então, vamos aguardar que esse artigo de lei seja cumprido pelo Executivo, pela nossa saúde. Acredito que isso vai vingar.
Também gostaria de estar aqui mais uma vez, e isso me felicita, parabenizando a Polícia Militar da nossa cidade. Como já disse anteriormente, a atuação que teve a polícia da nossa cidade vem fazer crer e demonstrar àqueles bandidos que queiram aqui atuar que a polícia aqui funciona. E funciona muito bem. Como no caso do Banco do Brasil, certo? No início da manhã, quando nós todos estávamos repousando, enfim, acordando, já preparando-se para o trabalho, esses bandidos, com tamanha ousadia, vieram ao centro da nossa cidade e, mais uma vez, afrontaram, na verdade, não foi o banco, o dinheiro do banco, o banco arruma outro. O problema desse caso é nós estarmos vislumbrando essa afronta que está ocorrendo dentro do nosso município. O vereador José Delbem chegou a colocar aqui, a sugerir possibilidade até de se estar filmando as pessoas que adentram no município. Guaridas, nas entradas da cidade, enfim. Tudo isso tem que ser muito bem estudado. São sugestões que devem ser vistas com atenção. Porque da forma que está, nós em Conchas, a nossa Conchas, uma cidade pequena, uma cidade que sempre foi calma, estarmos enfrentando esse tipo de problema é realmente muito triste. Mas ficam os meus parabéns sinceros aos policiais que puseram a sua própria vida em razão da profissão, em razão do seu mistério, que é defender a todos nós. E, para completar, eu quero expressar aqui os meus sinceros votos de pesar à família Silva Pinto, em razão do falecimento na data de ontem, do seu Antônio Silva Pinto, conhecido Santão, a todos os seus familiares, os seus filhos, os seus irmãos todos, pessoa que sempre me foi muito querida, enfim, é toda a família, são todos, a vida toda, vizinhos da minha mãe, e fica aqui os meus sinceros votos de pesar. Era isso. Valendo registrar aqui, o vereador José Oscar Pavan está comentando, também a registrar aqui nos anais da Câmara, o voto de pesar à família do nosso conhecido Ditão da Brama, né? E a gente encaminha as famílias enlutadas aí, os nossos pêsames. Nada mais havendo, e convocando a próxima sessão para o dia 12 de novembro, próximas 19h30, dou por encerrada a presente sessão.